profeta. Então você é jovem, muito jovem. Receba o profeta do Senhor, Moisés, com as palmas bem fortes para Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Quem sentiu a presença de Deus, diga amém. Gente, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Acho que o Maico vai colocar para nós no telão ali. Está em João, Evangelho de Cristo conforme escreveu João, capítulo de número 2 e o versículo de número 5. É uma palavra muito conhecida, né? Como vocês sabem, a Ana Júlia está trabalhando hoje, mas o mais importante que é Jesus está aqui com a gente, né? Porque eu sinto a presença dele. Não sei você, mas eu sinto. E eu vou ler com vocês aqui uma passagem muito conhecida, que está escrito assim, ó: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Gente, essa palavra ela é muito conhecida, e principalmente porque é o primeiro milagre de Jesus. É o primeiro. E a gente fica pensando assim, né? Trazendo para os nossos dias, poxa, Jesus podia ter feito o primeiro ser uma coisa tão maior, né? Ele podia ter curado alguém, podia ter ressuscitado, podia ter feito qualquer outra coisa. Só que, na época dos judeus, o vinho simbolizava a alegria. O vinho simbolizava aquilo que era a essência para eles estarem felizes. E quando tem um casamento, tem uma festa, e acaba o vinho, então a mãe de Jesus chega assim para ele e fala: olha, acabou o vinho. Como quem diz, acabou a alegria. Acabou aquilo que estava fazendo o pessoal ficar feliz. E Jesus fala para ela: olha, fica calma, fica tranquila. E ele manda trazer a água, você já conhece a história, e transforma a água em vinho. E quando chega no convidado mais importante, aquele que estava organizando tudo, que eles falam que era o bom vinho, ele falava assim: olha, primeiro eles trazem sempre o vinho melhor primeiro, depois quando o pessoal já está bêbado eles trazem o ruim. Mas tu guardou o melhor para o final. Sabe, nós que somos essa geração que está vindo agora, o Espírito Santo tem ainda coisas melhores para a gente. Muitas pessoas que vieram antes de nós já viveram coisas extraordinárias. Sabe qual que é o problema da nossa geração? A gente lembra muito de antigamente. Antigamente era assim, antigamente Deus fazia isso, Deus fazia aquilo. Não, Deus continua fazendo e coisas muito maiores, só que nós temos que dar o espaço. Nós temos que dar o caminho para que Ele possa entrar em nossas vidas. E hoje até me perguntaram assim: mas por que você não bebe? E Jesus transformou água em vinho. Foi o que me fez pensar bastante nessa palavra. É porque naquela época eles precisavam do vinho para se alegrar. E hoje nós temos o Espírito Santo, que é o que nos alegra. Gente, a gente não precisa estar numa festa com coisas mundanas para a gente se alegrar. A gente não precisa experimentar tantas outras coisas. A gente precisa somente do Espírito Santo. Como a gente tem falado aqui tão efetivamente, tão veementemente, que o Espírito Santo não é um sentimento, ele é uma pessoa. O Espírito Santo ele tem que ser a tua companhia. Ele tem que ser, é igual um casamento. Casamento feliz, o esposo e a esposa querem ficar juntos. Por quê? Porque um agrada o outro. Casamento infeliz, os dois querem distância. E eu particularmente não quero ter distância do Espírito Santo. Porém eu também não quero que ele tenha distância de mim. E a Bíblia diz que somente o pecado causa a nossa separação.
Moisés, você não peca, peco. Hoje mesmo pequei umas quantas vezes, ontem pequei, amanhã se eu estiver vivo vou pecar também, segunda-feira também. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que reconhecer quem nós somos pó. Mas a presença do Espírito Santo aqui nos traz. Jesus falou assim, olha, eu vou subir, os discípulos ficam tristes. Os discípulos pensam, poxa vida, quando Jesus estava aqui, era uma beleza. A gente chegava, não tem pão, Jesus multiplica o pão. Precisa pagar imposto, Jesus pesca um peixe, tinha o dinheiro dentro do peixe. Ah, minha sogra está doente, no caso de Pedro, Jesus vai lá, cura a sogra. Ah, Jesus, tem um menininho que é endemoniado, coitadinho, Jesus vai lá e liberta. E quando ele fala assim, ó, eu vou para o meu pai, eles ficam tristes. E às vezes a gente pensa assim, poxa, estou tão desamparado, mas Jesus falou assim, olha, eu vou deixar um consolador. Vou deixar o Espírito Consolador. E às vezes, o que acontece? O que acontece que muitas vezes parece que você não vê que Ele está ali do teu lado? É porque as minhas atitudes têm afastado o Espírito Santo. As suas atitudes têm afastado Ele. Porém, eu quero convidar você nessa noite a convidar Ele realmente. O pastor falou isso semana passada. Não é para a gente somente o Espírito Santo nos visitar. É para Ele vir e fazer morada. É para Ele morar conosco. É porque, olha só, um exemplo básico. Se você mora sozinho, ou você tem um hábito de não limpar muito a sua casa, se você começa a morar com alguém, você casa, começa a morar com alguém que é uma pessoa que é limpa, num instante a sua casa está diferente, a sua atitude está diferente. Quando você começa a conviver muito com uma pessoa, quando você já está falando igual àquela pessoa. E é por isso que nós temos que morar com o Espírito Santo e Ele morar conosco. Porque nós temos que falar como o Espírito Santo, nós temos que agir como o Espírito Santo, nós temos que amar como o Espírito Santo ama. E a gente está falando tanto do Espírito Santo, a gente tem que lembrar que o que é o Espírito Santo, ele vem através da graça. Sabe isso daqui que nós estamos fazendo hoje aqui? A gente está dentro da igreja. Nos tempos antigos não podia. Era lá de vez em quando um sacerdote separado, preparado, tinha acesso ao altar. E hoje eu e você nós temos o livre acesso à presença de Deus. Nós temos a igreja aberta para nós. Nós podemos nos achegar até o altar. Nós podemos adorar. Nós podemos pular. Lá em Atos 2, quando desce o Espírito Santo, o pessoal olha assim lá de fora e fala assim, eles estão embriagados. E às vezes o pessoal pensa assim, passa aqui na frente da igreja, vê nós fazendo um som meio alto, umas luzes meio doidas, pensa, são tudo louco também. São tudo meio louco. Mas é melhor ser louco e cheio do Espírito Santo do que são e sem nada de Jesus na nossa vida. A gente tem que ser assim. E como eu falei no começo, Jesus gosta das pessoas fora de série. Fora de série. Quando ele chama Pedro, Pedro era o que? Era briguento. Jesus vê assim, olha, com esse mesmo ímpeto que tu parte para a briga, eu quero que tu pregue a minha palavra. O que acontece? Pedro vai lá, faz um discurso, 3.000 pessoas aceitam Jesus. E às vezes a gente prega, fala de Jesus para ganhar um, é tão difícil. Mas o que acontece? Pedro, antes de receber o Espírito Santo de Deus, nega Jesus 3 vezes. Pedro, depois de receber o Espírito Santo, ganha 3.000 almas, vira um pregador da palavra, e é o primeiro pastor enviado por Jesus. Então assim, ó, na nossa vida tem que haver um antes e um depois do Espírito Santo. Se até agora eu estou fazendo tal coisa, opa, hoje eu vou deixar o Espírito Santo entrar, e a partir de agora as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, você está diferente, né? Moisés quer dizer que eu vou ter mais amigos? Não, exatamente o contrário, você vai ter menos amigos. Mas o mais importante é o amigo Espírito Santo. Tem gente que muitas vezes, eu já conheci casos de pessoas, olha, de terminar relacionamentos por causa disso, por causa de querer mais o Espírito Santo, e a pessoa que estava ao seu lado não acompanhar. Por isso que é importante, hoje a gente tem bastante jovens aqui, bastante adolescentes também. Pensa bem, ora a Deus antes. Sei que a carência, a pior coisa que tem, é a carência. Para quem é jovem sabe bem o que eu estou falando, adolescente. Quem é adulto, ficou carente, vai trabalhar e passa a carência. Aí para quem é mais novo, sei que a nossa mente, quando a gente é mais jovem, eu ainda estou trabalhando isso na minha, é muito fácil a nossa mente ficar vazia.
E quando a nossa mente fica vazia, ela começa a viajar em muitas coisas. E quando a gente está com o Espírito Santo, é Ele que está morando na nossa mente. E Ele começa a limpar. Ele começa a tirar isso daqui, começa a tirar aquilo dali, começa a fazer uma faxina. Quando eu faço faxina lá na minha casa, eu encontro de tudo. Eu encontro dinheiro, boleto que eu achei que tinha esquecido de pagar, mas já tinha pago, mas estava lá. Eu encontro elástico do meu aparelho, eu encontro, olha, esses dias eu encontrei um tênis meu que eu não via mais, porque eu fiz uma faxina na casa. Moisés, o que isso quer dizer? Sabe, lá no meu fogão da minha casa, quando eu vou fazer comida, às vezes cai alguma coisa e eu falo, depois eu limpo, mas daí eu tenho que puxar o balcão, tirar. Daí eu não faço, vou deixando. Mas depois quando eu vou fazer aquela limpeza geral, eu vejo, tem alguma coisa que não está cheirando bem. Vou lá e era aquilo ali. E às vezes a gente, por uma falta do Espírito Santo, tu fala, mas tem alguma coisa na minha vida que não está dando certo, alguma coisa que eu estou fazendo errado e eu não sei o que é. E às vezes é aquela sujeira lá escondida. Porque não, aquilo que os outros vê da gente, o pessoal falava muito de mim isso antes, você é muito imaturo, isso era algo fácil que eu via. Mas é aí que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não entra para trabalhar dentro do óbvio. Ele entra como é a palavra. Ele entra na divisão da alma e do espírito. Sabe aquele pensamento teu obscuro que ninguém mais sabe? O Espírito Santo conhece. Moisés, só o pensamento obscuro? Não, ele também conhece o desejo do teu coração de fazer algo melhor. E é lá dentro que ele vai trabalhar. É lá dentro. Então eu quero te convidar para você se colocar de pé nessa noite, por bondade, e a pensar realmente agora, fazer um exame. Eu sei que não é Santa Ceia hoje, mas vamos fazer um exame da nossa vida. Se a gente for parar para pensar, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, geralmente eles colocam assim no papelzinho, cite 3 defeitos seus e 3 qualidades. Na hora de qualidade é proativo, me dou bem com as pessoas, sei trabalhar em equipe. Na hora dos defeitos, eu não tenho defeito. Meu defeito, tudo mais. E sabe quando a gente, até muitas das pessoas é assim, quando a gente vai achar um defeito nosso, a gente quer colocar uma qualidade. Defeito, perfeccionista demais, não. Porque a gente tem dificuldade. Vocês lembram, esses dias, a gente fez aqui um negócio com os jovens, que cada um pegava um nome aqui do coleguinha e colocava o defeito que via. Mas e quem é que pensou no seu próprio defeito? É difícil quem pensa. Às vezes eu olho assim pra minha esposa e falo, mas você é muito chato, amor. Eu lembro, eu sou chato também. Amor, você pega muito no meu pé. Eu pego no pé dela também. E a gente Jesus diz pra gente tirar primeiro a trave do nosso olho. E às vezes é difícil, né? É difícil. É muito difícil mesmo a gente olhar para nós mesmos. Mas eu quero te convidar nesse momento, fazer um exame na tua vida. Moisés, o Espírito Santo vai me acusar? Não, o Espírito Santo não é acusador. Tá bom? Se alguém algum dia te dizer, o Espírito Santo está te acusando. Não, ele não é acusador, tá? Ele é consolador. Ele te consola. O Espírito Santo não é aquele cara que vai chegar assim, e vai dizer, você errou ali. O Espírito Santo é aquele cara que vai chegar assim, vem cá, meu filho. Vou te ajudar a não errar mais. Entendeu? O Espírito Santo, ele é aquele paizão, sabe? Ele te abraça sim. É aquele pai que te conscientiza, olha, você pode até sofrer a consequência, mas não peques mais. Moisés, mas eu estou errando tanto. Olha, a Bíblia diz bem claro, vai alcançar misericórdia quem? Confessar o seu pecado e deixar ele de lado. Deixa o teu pecado de lado. Moisés, meu pecado é a fofoca, sou muito fofoqueiro, leve trás. Não seja assim. Meu pecado é ser mentiroso. Minto. Eu sei que ninguém vai fazer isso daí mesmo, sou mentiroso mesmo, né? Mas vamos tentar ser mais leves. Quantas vezes eu faltei com a verdade, né? Meu pai perguntou, ficou só em casa, né, filho? Claro, pai, certeza, né? Só que enquanto você passou o dia todo fora. Não ficou até tarde no celular não, né, filho? Não, fui dormir cedinho. Pai, vou lá na casa do meu amigo fazer o trabalho. Nunca foi em outro lugar. Teu pai não está te vendo, tua mãe não está te vendo, eu não estou te vendo, mas Jesus está te vendo. Então, gente, no meu serviço, às vezes eu até falo para minha esposa, tem umas horas que eu fico lá, uma meia hora sozinho assim, sem ninguém.
Fica aí as frutas lá. As frutas e às vezes pego uma que meu patrão deixa e tal. E eu falo, pensa assim, ninguém tá vendo. E esses dias, agora o rapaz foi me dar o dinheiro, ele me deu o dinheiro e tal, e nós conversando e tal, e de repente ele saiu e não pegou o troco, e tinha sobrado uma quantia legal, mas mesmo que se fosse pouca, né? E eu falei, mas acho que ele não pegou o troco, deixei ele separado, pensei, se ele voltar vai estar aqui. Porque a minha chefe até falou um negócio hoje pra mim, Moisés, o funcionário a gente conhece, não é quando a gente está aqui, é quando a gente está fora. E eu falei assim, isso é verdade. Tal, deixei, de repente voltou o rapaz, moço, acho que tu não me deu o troco. Eu falei, eu não te dei mesmo. E tá ali. E só tava eu e ele. Moisés, tu tá querendo falar isso daí porque tu é o senhor honestidade? Não. É porque se a gente não for honesto nas primícias, vou ser bem claro com vocês. Por que Deus se agradou da oferta de Caim, de Abel, perdão, e não se agradou da oferta de Caim? Alguém sabe me dizer? Porque Abel, ele separou a primícia, o melhor. Caim pegou o que sobra. Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou tão gente boa e não precisa melhorar tal coisa. Não, começa sempre melhorando. Primeiramente pensa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer aquilo, e começa a tomar atitude. Primeiramente você se examina, se conserta, e aí você começa a fazer algo mais para Deus. Então eu quero te convidar a orar, depois os rapazes já vão voltar aqui para a gente adorar mais a Deus. Senhor, eu estou aqui, nós estamos aqui, Pai. Cada adolescente, cada jovem, cada irmão e irmã, nós nos deslocamos até aqui nessa noite, Pai. Senhor, nós sentimos a Tua presença, nós sabemos que Tu estás aqui. Porém, nós não queremos somente ver o Teu manifestar quando nós estivermos aqui, nós queremos ver o Teu manifestar quando nós estivermos na nossa casa. Nós queremos ver o Teu manifestar quando nós estivermos na escola, quando nós estivermos no trabalho. Nós queremos ver o Teu manifestar quando estivermos acordados de madrugada, Senhor, e ninguém estiver nos vendo, a não ser a Tua mão. Então, Pai, eu quero te pedir, Senhor, me ajuda a melhorar naquilo que eu preciso, Pai. Me ajuda a enxergar primeiramente aonde eu estou errando, Pai. Senhor, se tenho faltado com a verdade com os meus irmãos, se temos sido desonestos, ó Pai, se temos sido pessoas fofoqueiras, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a ser melhores para que possamos, Senhor, abençoar a vida uns dos outros. Abençoar, Senhor, a vida de cada um deles, Pai. Porque nós cremos, Pai, que Tu vais entrar no nosso coração a partir do momento que nós abrirmos ele para Ti, Jesus. Por isso que eu quero te pedir e te agradecer por este momento, por esta palavra e pela Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. Vocês podem